bem-vindos ao módulo Transporte Escolar. O que nós vamos ver nesse módulo Transporte Escolar? Bem, para que você possa entender um pouco como é que funciona todo o processo, a legislação, algumas leis. Nós não vamos aqui falar de legislação, vocês esquecem isso. Nosso objetivo maior aqui é qualidade no atendimento, você poder fazer um trabalho de excelência, e a legislação tem outros caminhos, outros meios. Eu acredito que tem outras formas de você buscar isso, se isso te interessa. Mas o básico, nós precisamos saber para atuar nessa área, para atuar nesse segmento, né? Na Constituição Federal, o artigo 208, ele diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, no inciso 7º, ele diz que é a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. Então, o transporte escolar, ele é previsto em lei. Na Constituição Federal, que para garantir a educação, o governo precisa oferecer o transporte escolar, precisa tornar acessível para os alunos, para os educandos, o transporte escolar. Então, a União Federal, por meio de uma outra legislação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela determinou que os estados e municípios, eles devem assumir o transporte escolar das suas regiões, né, nas regiões de suas competências. E a lei número 9.394, 9.394/96, ela é mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases, também prevê o direito do aluno ao transporte escolar. No seu artigo 10º, ela diz que os estados deverão incumbir-se de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. E no artigo 11, diz que os municípios deverão se incumbir e assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Ou seja, o governo federal, existe uma lei federal que o governo precisa oferecer o transporte para os alunos. E uma lei complementar que diz que os estados são responsáveis pelos alunos da rede estadual e os municípios responsáveis pelos alunos da rede municipal. Então, como nós falamos até agora, os municípios eles se encarregam de oferecer o transporte escolar na sua rede. Mas o que acontece é que muitos municípios eles não têm capacidade de oferecer gratuitamente esse transporte. E há um consenso, e não é um consenso de determinado município, não é um consenso nacional. Nós fizemos uma pesquisa em 19 países no mundo, como é que funciona o transporte escolar. É um consenso quase que mundial, que alunos que residem a menos de 3 quilômetros da escola não necessitam do transporte escolar. Há um entendimento que os alunos conseguem se deslocar sem o uso do transporte. Alunos que residem a uma distância maior que 3 quilômetros, não haveria essa necessidade, não haveria essa possibilidade, e eles necessitariam do transporte escolar. O que acontece então é que os municípios acabam fazendo licitações, contratando empresas ou mesmo colocando seus veículos para atenderem esses alunos que moram em regiões mais afastadas do centro urbano. Então, como é que funciona essa questão de liberação e contratação de uma empresa de transporte escolar? Existem 3 situações, que uma delas é quando o município faz licitação.
ele faz uma licitação, onde ele vai, por meio de uma espécie de leilão, as empresas vão fazer suas propostas para atender o município nas suas necessidades. Então, aí nesse momento é liberado o transporte escolar, a exploração da atividade econômica para algumas empresas que forem as vencedoras nesse processo de leilão, de licitação. Uma outra situação é quando os municípios eles dão a concessão do transporte escolar para alguma empresa, algumas empresas. A maioria dos municípios no Brasil, ela é uma concessão. Os municípios, eles abrem um cadastro para as empresas, para pessoas físicas fazerem o cadastro e atuarem explorando a atividade econômica naquela cidade, naquele município. Então o município libera por meio de concessão. E também existem alguns municípios que eles têm o transporte escolar, ele é feito pelo próprio município. Ele é feito pelo próprio município, ou seja, aquele município vai comprar os veículos, vai adquirir os veículos, contratar pessoal para trabalhar, para atender, e ele mesmo vai oferecer, vai dispor o transporte escolar para os alunos. Esse último formato normalmente acontece onde cidades um pouco menores, que o município tem condições de colocar uma frota lá de 2, 3 veículos e que atenda às suas necessidades. Em cidades maiores é difícil a gente ver essa situação. Uma informação que em São Paulo acontece já há algum tempo um movimento de que o município de São Paulo oferece transporte gratuito para alguns alunos. Começou com alunos de creche e hoje eles estão pretendendo expandir para alunos do ensino médio fundamental o transporte gratuito. Mas são situações que nós vamos futuramente ver aí se vai ter o resultado, se realmente os municípios vão aderir, vão manter esse formato. Então essas são as 3 formas que um município libera o transporte escolar ou que é liberado para acontecer o transporte escolar dentro dos municípios. Normalmente, quem faz essa avaliação, essas concessões, essas licitações, é por meio de cada município do seu órgão competente, que normalmente é a Secretaria de Transporte de cada município. Em alguns lugares, a atividade do transporte escolar ela só é liberada para empresas, para quem tem CNPJ. Em alguns lugares, alguns municípios, a gente sabe que o transporte escolar também é liberado para pessoa física. Então ele vai lá só com o seu CPF, ele faz um cadastro, cumpre algumas exigências e é liberado para trabalhar, para atuar.